Fala pessoal, tudo certo? Às vésperas da COP30, a gente acaba de ter a notícia essa semana sobre a liberação do IBAMA para a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Tá bom pra vocês? Então tá bom. Essa notícia saiu pra gente no início da semana, se não me engano, na segunda ou na terça, e traz uma série de contextos pra gente, tanto relacionado à soberania nacional, que tem sido falado super, e eu acho que vai ser falado, continuar sendo falado até as eleições do ano que vem, mas soberania nacional, dependência e principalmente uma questão contraditória muito grande. As questões relacionadas à exploração da Amazônia, exploração de petróleo na Amazônia, não é assunto recente, na verdade esse assunto já vem sendo tratado há muito tempo. Em 2023 tentaram também passar esse projeto adiante sobre a exploração de petróleo na Amazônia e só agora em 2025 a Petrobras conseguiu essa liberação do IBAMA. A questão da liberação do IBAMA é que foi num time muito errado, porque no mês que vem a gente tem a COP30, então isso levantou uma polêmica enorme para os ambientalistas e por parte da oposição do governo também. Bom, não é novidade nenhuma que a Amazônia é um chamariz de exploração, para exploração. E acontece que a Amazônia ela é protegida, por várias áreas de proteção ambiental e terras demarcadas de povos originários. Então, assim, a galera então que quer entrar com o objetivo de exploração predatória, são vários embargos, Então, diga-se de passagem, não é novidade, tem vários recursos naturais lá e supostamente também um novo pré-sal. Supostamente também, e é isso que eles estão tentando com esse projeto, fazer pesquisas para saber o quanto tem de petróleo ali naquela área. Então, que se tratando de Amazônia, tem questões ambientais muito sérias sendo articuladas, porque envolve todo um trâmite, que pode influenciar em questões ambientais, questões ligadas a esses povos originários e essas áreas de preservação ambiental. Então, o buraco é muito mais embaixo. Então, as questões relacionadas a essa exploração na margem equatorial, que eles falam, da foz do Amazonas, é muito mais complexa. Então, para todos os efeitos, só o fato de ter esse projeto na tentativa de passar para a exploração de petróleo na Amazônia já seria um projeto polêmico por si só. E aí a gente tem a proximidade da COP30 e esse projeto sendo passado justamente agora. Por isso que eu falei do time completamente errado. Só para a gente contextualizar, a COP30, então, ela é a conferência da ONU que fala justamente, aborda questões climáticas, questões relacionadas à proteção ambiental, emissão de gases e tudo que tem a ver com essas alterações climáticas que a gente vem tendo, já há bastante tempo. E que a gente tão perto dessa COP30, dessa conferência, que inclusive vai ser sediada pelo Brasil em Belém, essa aprovação do projeto, então, de exploração de petróleo na Amazônia trouxe uma questão muito grande e uma oposição muito grande dos ambientalistas, das lideranças de povos originários, manchou muito a visão que a gente tem lá fora. Justamente porque já há bem tempo o Brasil vem se colocando lá fora com a imagem de liderança climática. Então, um país preocupado com essas mudanças climáticas, com a preservação, que é, inclusive, a maior floresta tropical que a gente tem no mundo. E aí, então, que a exploração desse novo pré-sal, essa exploração ligada a petróleo na Amazônia, coloca em risco uma questão ambiental muito grande por conta de todos os trâmites que envolvem essa exploração de petróleo, que eu não vou saber dizer por menores, mas envolve possíveis contaminação de solo, possível contaminação, a gente está falando de exploração de petróleo em águas profundas, então pode ter contaminação de rios e afluentes, e as questões de ribeirinhos, povos originários, quilombolas, então toda uma região que vai ser impactada com essa possível exploração do petróleo na Amazônia. E aí, então, que essa aprovação tão perto da COP30, fora todo o contexto, a gente chegou a conversar sobre o discurso da ONU do Brasil, em que boa parte dessas questões foram vinculadas, foram ventiladas, sobre o impacto ambiental, sobre a nossa questão climática, essa preocupação toda com as questões climáticas. Então, essa proximidade e essa decisão sendo tomada gerou um impacto super negativo
na mídia externa. E que a gente vem de uma semana, né, vem de algumas semanas em que o governo tem se mostrado, tem falado mal do Congresso, na cara do Hugo Mota, e aí, né, levanta a moral do governo lá em cima, a taxa de aprovação lá em cima e aí mete uma dessa pra avacalhar com a coisa toda. Esse impacto foi super negativo. Um dos maiores jornais, que é o The Guardian, falou sobre a gente, sobre essa decisão sendo tomada tão próxima da COP30. Falou que isso manchava, né, toda a preocupação que até então o Brasil tinha apresentado com a proteção ambiental. Então, assim, são um tipo de crítica que deixa a gente balançado. The Guardian coloca, inclusive, como um ataque, né, à imagem verde do país. Então, todo aquele discurso que vem sendo colocado como a liderança climática, né, toda uma preocupação voltada a esses impactos climáticos, e aí vai e toma uma decisão dessa extremamente contraditória. Toda a explicação do governo se pauta na questão da soberania nacional, que a exploração de petróleo, a princípio, vai possibilitar que a gente se mantenha numa soberania energética, e principalmente, olha aí a contradição de novo, principalmente na questão de transição energética. E aí a gente coloca a transição energética em evidência, porque como que você vai fazer essa transição energética se você continuar explorando petróleo? Não faz sentido, é uma justificativa que não cola, não bate. Lembrando que a gente está falando, a princípio, de estudos para a exploração desse petróleo. Então, primeiro vai ser feito todo um levantamento para saber se tem quantidade suficiente para que de fato seja explorado. Mas evidentemente que já estamos colocando aí a suposição de que tenha esse petróleo em quantidade suficiente. Supondo então que tenha quantidade suficiente para exploração, a gente tem que lembrar outra coisa. Nós trabalhamos, o Brasil trabalha com questões ligadas a petróleo, ligada ao petróleo cru. A gente não tem, e boa parte das que tem, são privatizadas. Então, supondo que encontre petróleo em quantidade suficiente para comercialização, esse petróleo sequer vai ficar no Brasil. Ele vai ser extraído e vai ser exportado. E a gente vai comprar ele refinado de outro lugar, com um valor muito acima, já que tem todo o trabalho de refinaria que a gente não faz. Então, o papo de soberania também já cai por terra. A gente entra numa questão muito delicada do Brasil, que é o fato da gente ser um país capitalista periférico. Então, a gente tem os recursos naturais, mas não temos as indústrias necessárias. E quando tem, tá na mão de indústrias privadas. Ou seja, o retorno para o país é um retorno muito indireto. Então, para níveis econômicos, essa nossa soberania nacional, ela fica, na verdade, muito dependente de outros países. A gente vai vender esse petróleo cru para outros países, inclusive Israel, que compra nosso petróleo adoidado, China compra nosso petróleo adoidado, compra esse petróleo cru e a gente vai comprar ele refinado de outro país. Então, aqui a gente já vê uma série de contradições, né, ligadas ao fato da gente investir em combustível fóssil, sendo que estamos falando de uma transição para energia limpa, fonte de energia limpa. A gente está falando de uma soberania que é muito dependente de outros países e a gente está falando de impactos ambientais absurdos. E aqui a gente pode trabalhar algumas abordagens. Vamos pensar no sentido, então, da COP30. A gente está falando de países que são ligados aos ambientalistas que alertam para a necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis e proporcionar cada vez mais essa transição de fato para energias limpas, fonte energética limpa. Então, nós temos países, inclusive o Brasil, se colocando como uma liderança climática nesse sentido e cometendo uma gafe horrorosa dessa. Nós temos o bloco negacionista, que, entre outros países, o principal é os Estados Unidos, que nega toda e qualquer questão relacionada a aquecimento global, ebulição global, todos os impactos globais, até porque a gente fala de países neoliberais, capitalistas ao extremo, que tanto faz se o mundo está acabando, se a gente está destruindo, se está mandando emissão adoidado e se está consumindo combustível fóssil, isso não nos interessa contanto que os cofres estejam cheios, né? Só que o impacto dos Estados Unidos, sobretudo, né, porque ele é o principal, o impacto dele ser negacionista é influenciar outras posturas que são posturas exploratórias. Então, o Brasil, como uma liderança climática, tomar uma postura exploratória é muito delicado.
As questões relacionadas ao petróleo, e principalmente petróleo na Amazônia, tem um fator ainda mais agravante, que é a relação do impacto não só ambiental, como ligado diretamente à população ribeirinha, população quilombola e população de povos originários. E essa população dos povos originários, quilombolas e ribeirinhas, a meu ver, tem que ter mais atenção do que questões do impacto internacional que isso vai ter. Por quê? Isso vai impactar diretamente a vida das pessoas, a rotina dessas pessoas. Existe, inclusive, um tratado internacional assinado pelo Brasil, que é o OIT 169, que é um tratado relacionado a como tem que ser a postura ao se tratar de proximidades com população de povos originários. Esse tratado diz respeito a como tem que ser avisado de maneira prévia toda e qualquer alteração que vá ser feita nas proximidades de onde tem esses povos originários. Ao meu ver, pelo que eu entendi, né, nas pesquisas que eu fiz, ao que tudo indica, essas pessoas sequer foram consultadas, o que já demonstra uma violação do tratado. E aí a gente já se pergunta se de fato essas alterações que eles dizem ter feito, que a Petrobras diz que fez vários aperfeiçoamentos para que os impactos sejam mínimos, a gente já desconfia se de fato isso foi feito ou não, né? Para todos os efeitos, é uma questão extremamente delicada. É uma questão que envolve política, questões ambientais e questões ligadas a esses povos originários. E apesar de já ter sido aprovado esses primeiros estudos, a gente ainda está falando de um projeto de estudo para ver se tem esse petróleo todo. Se tiver, aí sim vai começar a exploração. Mas, baseado na hipótese de que tenha, apesar de já ter sido aprovado, está tendo uma pressão social muito grande por parte dos ambientalistas. O pessoal do Greenpeace fez um abaixo-assinado também sobre isso, né? Uma crítica bem dura a esse petróleo na Amazônia. Então, assim, é uma questão que deixa o Brasil numa posição muito contraditória. Não é uma postura que a gente espera de uma liderança climática, né? De um país que se diz e se quer projetar como uma liderança climática. E a gente espera que, na verdade, não seja aprovado, que não vá para frente, mas, infelizmente, é uma grande possibilidade, porque a gente sabe que no capitalismo quem manda é o capital e a exploração, a princípio, dá dinheiro, dinheiro esse que não vai ser redirecionado para a população de fato, porque não vai ter um impacto, por exemplo, na redução do valor de gasolina nem nada do tipo, porque a gente já viu que esse petróleo cru vai ser refinado em outro lugar. Então, assim, para todos os efeitos, fica a contradição absurda desse assunto todo relacionado no petróleo da Amazônia. Eu fico por aqui e até a próxima.